Agradecer a Deus, mais uma noite de estudo, voltando depois de uma semana, né? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado e proteção com as nossas vidas, por toda a Tua provisão, por amor e graça ministrado sobre nós, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, eu levo a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que o nosso coração esteja sensível à voz do Teu Espírito Santo. Deus, que nada venha roubar a nossa atenção neste momento, que os nossos olhos estejam em Ti. Em nome de Jesus, nos dá graça, Deus, para compreender a profundidade da Tua Palavra. Nos dá graça, Deus, para praticarmos a Tua Palavra, para vivermos ela, Deus. Para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado em tudo. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui. Né? A gente ficou uma semana aí participando com o pessoal do Mevan. E foi bênção. Graças a Deus foi muito bom. E estamos aqui de novo, né? E agora a gente vai caminhar em Apocalipse, irmãos. O livro que quando eu era mais novo, a gente não podia ler de noite, né? Que era perigoso, né? Vocês lembram desses mitos, né? O Adriano não, né? Só ele que não, né? Né? Tem gente que fala que se lê o livro de Apocalipse fica louco. É, né? Mas a gente está aqui à noite para ler o livro de Apocalipse, né? Para quebrar todos esses paradigmas, né? Que o Espírito de Deus nos dê graça. E a gente vai lendo ele e estudando. Amém, irmãos? Então, tenha sua Bíblia em mãos, né? Para a gente ir lendo, caminhando nela, e a gente vai compreendendo tudo que esse livro tem para nos ensinar. Amém? Vamos então, capítulo 1 de Apocalipse. Em nome de Jesus nós vamos ler os 3 primeiros capítulos, tá, irmãos? Então, eu sei que se não der certo a culpa é minha, porque hoje ninguém entra, né? Só eu falando, né? Então se der errado a culpa é só minha, né? Mas que o Senhor me ajude a concluir os 3 primeiros capítulos. Vamos lá. Capítulo 1, do versículo 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Irmãos, então aqui a gente já vai fazer uma pausa para a gente entender isso. Olha, o livro de Apocalipse é um livro difícil de entender. Mas é importante a gente observar que é uma revelação de Jesus Cristo. Ele quer que isso seja revelado aos nossos corações. Só como se trata de um livro muito profético, não totalmente, mas ele é muito profético, então o que acontece? A gente, quando se trata de profecia, a gente só compreende ela plenamente quando ela acontece. Esse é um problema que tem na profecia. Quando ela acontece, a gente fala, era isso que queria dizer? Profecia tem esse detalhe. Então, até que a profecia se cumpra, muita coisa é especulação. Todas as pessoas que tratam de profecia, muitas delas falam, olha, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo, eu sou muito cuidadoso com isso, irmãos. Eu tento pegar tudo que a Bíblia fala daquele assunto para a gente compreender de uma forma mais clara. É assim que eu costumo trabalhar no estudo de escatologia e na maioria dos estudos que eu faço, que eu ministro. Que a Bíblia explica a Bíblia. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. A Bíblia explica a Bíblia. Né? Se eu preciso de alguns livros fora, já começou a ficar errado o negócio. Isso é uma premissa da teologia, é uma premissa que eu tenho também. Né? Que a gente tem que encontrar as explicações dentro da própria palavra de Deus. Amém?
Então aqui é uma revelação que Deus deu a Jesus, para Jesus entregar para nós. Porque toda revelação de Deus passa por Cristo. É importante a gente entender isso. Toda revelação de Deus passa por Cristo. Amém? Isso dá uma pregação linda, né? Mas vai ficar para uma outra hora, hoje é uma noite de estudo. Vocês sabem, irmãos, que eu com esse negócio de pregar, esses últimos anos pastoreando igreja, abrir o trabalho é uma coisa, você edificar um trabalho, treinar pessoas e deixar pessoas cuidando. Mas quando a gente começou efetivamente a pastorear alguns lugares, eu tô ficando mais pastor do que ensinador, né? E eu tenho que ter cuidado, né? Porque às vezes os meus ensinos querem virar pregação, né? Mas aí vocês me dão um toque que eu tomo cuidado, tá, irmãos? Eu deixo o meu lado pregador, de lado o pregador Juliano, pro ensinador, né, ministrar mais. Então, essa é uma revelação. E aqui ele continua. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, então tudo que João teve de revelação foi baseado na palavra de Deus. Tá? Aqui o livro de Apocalipse, ele já assim confirma, não o que eu falei, mas confirma que a Bíblia é a verdade absoluta. Toda a revelação de Deus é baseada na palavra, nos ensinos de Jesus. Né? A gente vai ver muito de Apocalipse em Isaías, né? A gente, no decorrer dos livros aí, dos capítulos aí, quer dizer, de Apocalipse, a gente vai dar um pulo em Isaías, né? O milênio, Isaías trata muito sobre o milênio. Isaías fala um pouquinho da eternidade, como vai ser na eternidade. Isaías fala um pouquinho, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas falando, a Bíblia não fala nada da eternidade. Dá uma lida na Bíblia, né? Se ler a Bíblia vai achar, né? Aí uma dica que eu dou, o livro de Isaías já diminuiu a quantidade, né? É menos 65 livros para ler, né, irmãos? Facilita a vida, né? Então é o testemunho de Jesus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, tá? Então quando a gente lê aqui o livro de Apocalipse falando das profecias deste livro, irmãos, entenda que o termo usado aqui é o livro como um todo. Ele não está se resumindo apenas ao livro de Apocalipse, a uma carta, né? Até porque Apocalipse foram cartas destinadas às igrejas, ensinos a algumas igrejas, ali as 7 igrejas da Ásia. Então quando ele fala das profecias deste livro, ele está falando de toda a Bíblia, viu, irmãos? Isso, qualquer ensinador de escatologia concorda com isso. Por isso que quando Jesus fala, se alguém acrescentar qualquer coisa às profecias deste livro, lhe serão acrescentadas todas as pragas descritas neste livro. Então quando fala todas as pragas, você pega de Gênesis a Apocalipse. Ele fala, se alguém tirar qualquer coisa descrita no livro da profecia desse livro, lhe será tirada a sua parte na árvore da vida. Então qualquer profecia entre Gênesis e Apocalipse que alguém ouse tirar, ou qualquer coisa que alguém acrescente na palavra de Deus, é tudo. A palavra de Deus, ela é uma só. Não dá para eu separar e só vale esse livro, só vale aquele. Isso não caia nesse erro, nunca caia nesse erro, tá, irmãos? Em nome de Jesus, isso é o principal ensino, inclusive o livro de Apocalipse traz. Amém? Aí o versículo 13 que ele fala, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha lá o Leandro falando que Gênesis e Apocalipse, um se encaixa com o outro, é verdade. Gênesis e Apocalipse, isso mesmo. Então não tem como separar um do outro, né? A gente que estuda, né? O Léo também estuda bastante essa parte de escatologia. Não tem como separar, né?
Vamos lá ao versículo 4. Né, o final que ele fala, o tempo está próximo, irmãos. O tempo está próximo. Né? Lógico que na época da Segunda Guerra Mundial, quem observava aquilo falava, olha, Jesus está voltando. Né? Na Primeira Guerra Mundial e outras situações em que a terra foi agitada. Né? Mas hoje nós vemos um avanço, cumprimentos proféticos, né, que não se via naquela época. E, sem dúvida, a nossa geração está mais próxima da volta de Jesus do que qualquer outra. Né? Se a nossa geração passar, a próxima estará mais próxima. Então falar isso é redundante, né? Mas nós estamos muito próximos do fim. Isso é importante entender, sabe? Existe já um movimento de apostasia muito forte, né? A gente vê aí, a gente que vem estudando escatologia há alguns dias, a gente vê como o casamento gay tem crescido, o casamento homossexual tem crescido, a gente vê assim como a família tem sido atacada, né? E tudo isso faz parte de cumprimento profético, a gente estudou esses dias isso. Então, o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, os 7 espíritos de Deus. Vamos entender o que é isso? Porque a gente ouve falar do Espírito Santo, tem mais 6. O que será isso? Então a gente vai entender dentro do próprio livro de Apocalipse, ele nos dá uma explicação. Tem algumas pessoas que pensam que são 7 anjos super poderosos na presença de Deus, mas a gente vai ler em Apocalipse. Tem outras 4 menções, a gente viu aqui, né, nessa saudação. Apocalipse 3, versículo 1, fala de novo disso. É o 3:1, 3:10. Deixa eu ver se eu marquei errado. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui é a igreja de Sardes, né? Então aqui menciona de novo 7 espíritos. Apocalipse 4, do 3 ao 5. Só para você ir anotando essas menções que tem no livro de Apocalipse. E no último a gente entende tudo isso. 4, do 3 ao 5. Diz assim: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Aqui na minha Bíblia está assim, um arco-íris. Se na Bíblia de mais alguém estiver, tá arco-íris também? Tá, irmãos, só nesse momento eu vou abandonar a nova versão internacional e vou ler a judaica completa, tá? Porque quando eu vejo a tradução escrito arco-íris, dói um pouco no meu... quase que dá dor de cabeça. Mas eu vou explicar já o problema da tradução de arco-íris. É o 4, do 3 ao 5. Aquele que estava sentado brilhava como diante dos diamantes e rubis. Nossa, aqui eu não acredito que eles traduziram aqui nela arco-íris também. Meu Deus do céu. Isso é uma falha da tradução para o português. Porque o termo correto é arco celeste. Eu já vou explicar isso aqui, eu não vou aguentar. Isis, né? Ou Íris, uma deusa da mitologia grega. Acerá, ou Acera, a gente vê no Velho Testamento falando dela, de Acerá. Eu acho que em Atos fala dela também. A deusa da fertilidade. Acreditava-se,
quando tinha assim, as sacerdotisas de Acera, ou de Ísis, ou de Íris, né, que é o mesmo demônio, a mesma entidade espiritual, que quando esse arco vinha, e você visualiza ele como se ele estivesse tocando na terra, né? Acreditava-se, né, dentro dessa religião, dessa seita, né, que nesse momento a própria deusa descia na terra para ter relações sexuais com os homens, né? Então, esse é um problema que tinha na igreja de Corinto. As sacerdotisas se convertiam, né? E elas tinham a cabeça raspada, elas vinham para a igreja e elas usavam um véu sobre a cabeça porque dentro as famílias de bem tratavam elas como prostitutas, mas dentro dos templos de Acera, de Ísis e de Íris, elas eram tratadas como sacerdotisas, né? Usadas em rituais sexuais demoníacos, né? Então o termo arco-íris é um termo pagão e é um erro dentro da tradução. Eu não gosto de falar erro dentro da tradução, que parece que assim, parece meio ofensivo, mas não tem outro jeito de falar isso, irmãos, né? Tem alguns erros assim, infelizmente, de tradução, tá? Vamos pular essa parte aqui, vamos continuar lendo aqui. Vou ler na NVI mesmo, porque a judaica também a turma pisou no tomateiro. Não pisou no tomate, pisou no tomateiro inteiro, né? Parecendo uma esmeralda circundava o trono. Eu estou no 4, vou por 4 agora. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas e fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui de novo menciona os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6. Aqui explica um pouquinho melhor, irmãos. A gente viu as menções, né? Agora a gente vai ver a explicação. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então os 7 Espíritos são 7 olhos que o cordeiro tem. O que isso significa? Isso é uma representação. Isso sem dúvida mostra a presença de Deus em toda a terra. Deus cobrindo toda a terra. Então, Juliano, efetivamente são 7 espíritos. Aqui o texto, em Apocalipse 5, 6, fala que são 7 olhos, né? Ele tinha 7 chifres. O chifre na Bíblia representa poder, autoridade. Tá? Toda vez que você vê falando de chifre, você vai ver o dragão com chifres, representa poder, autoridade. O Satanás tem poder e autoridade na terra, né? Ele tem reinos que ele domina. Você não é ingênuo de achar que não, né? Então, mas Jesus é aquele que tem todo o poder, tá? Se tem uma coisa que você não vai ver na Bíblia, é Satanás estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então os 7 espíritos representam a presença de Deus em toda a terra. Os olhos de Deus em todos os lugares, né? Que aqui, né, são 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tá? Então, os 7 Espíritos são os olhos de Deus sobre toda a terra. Tá tranquilo aí, irmãos? Ficou difícil? Ficou difícil, é isso? Tranquilo, né? Você vê, irmãos, como a Bíblia... Se a gente lê com calma, você já deve ter lido esse texto, mas quando a gente lê com calma, assim, é suave, né? A compreensão, né?
Vamos voltar lá no capítulo 1. A gente viu aqui os 7 espíritos para a gente ter um entendimento disso. Amém? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu parei no versículo... Qual? 4. Não. Isso, no 4. Agora o 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Olha, irmãos, aqui a gente viu na última aula sobre isso, né? Que lá em Mateus 24, que todo olho verá. Irmãos, é importante a gente entender que Jesus Cristo hoje, ele, assim, você pode pensar que ele tem, sei lá, 1 quilômetro de altura, 20 quilômetros de altura, mas Jesus tem o tamanho de um homem, tá, irmãos? Juliano, por que você acha isso? Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Jesus, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade habita no corpo de Jesus. Habita corporalmente. Habita corporalmente no corpo de Jesus. Então, vamos pensar num judeu, num israelense, porte médio, 1,70. Porque o povo judeu ele tem mais ou menos a estatura do brasileiro, não é um povo muito alto. E você concorda comigo que Jesus é judeu, né, irmãos? Né? Ele quando ressuscitou, ele não ressuscitou americano, ele não ressuscitou brasileiro. Sabe aquele ditado que diz que Deus é brasileiro? Isso não é verdade. Né? Nenhum reino da terra se assemelha ao reino de Deus. Hoje a nação de Israel também está muito afastada do que eles deveriam ser como o exemplo das coisas de Deus, né? A gente vê muita coisa ali, né? Marcha gay, uma das maiores do mundo, a de Israel. Hoje eles têm, assim, algumas liberações que não tinham há alguns séculos atrás. Então, aonde que diz isso? Eu quero ler com você. Vamos ler isso na Bíblia? Venha comigo em Colossenses. Deixa eu marcar aqui, para eu não perder. Livro de Colossenses, anote aí, capítulo 1. Esse texto aqui, irmãos, você sabe que às vezes os testemunhos de Jeová entendem melhor que a gente ele. Só que aí no meio do caminho eles se perdem. Vamos ler do 13 em diante. Eu gosto muito do versículo 13. A gente vai ler até o 19, tá? Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Eu estou lendo a King James, tá? Ou para o reino do seu Filho amado, né? Às vezes está só um pouquinho invertido. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, olha só aqui, olha para mim, um momentinho. Jesus é o primogênito da criação, a Bíblia está dizendo. Barulhento isso, né? Então Jesus foi criado, Juliano, o corpo físico de Jesus.
A primeira coisa que foi criada na eternidade foi o corpo de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais aqui. O 15. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele está falando de Jesus, do Deus Criador, o Deus Elohim. Toda vez que a gente vê na Bíblia Elohim, Deus Criador, é a manifestação de Jesus. Esse é o nome de Jesus no Velho Testamento. Amém, irmãos? E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em todas as coisas tem preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Foi do agrado de Deus habitar no corpo de Jesus. Vem comigo no capítulo 2 de Colossenses mesmo. Vamos ler o versículo 8 e 9. O 9 é o mais importante, mas vamos ver o 8 para você entender que está falando de Cristo, né? Tendo cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, aqui não está falando do Cristo que morreu na cruz. Aqui está falando do Cristo ressurreto. Aquele mesmo que os discípulos estavam fechados numa casa com medo, porque Jesus tinha morrido, já tinha passado 3 dias, eles não sabiam o que fazer, e ele se coloca no meio deles. Ele atravessa a parede, a casa está toda fechada. É desse Cristo que eu estou falando. Irmãos, acredite em mim, quando você estiver na eternidade, você vai ver um homem assentado no trono. Eu queria que você estivesse aqui ao vivo olhando para mim. Nós vamos ver um homem assentado no trono com poder e glória. Né? Foi do agrado de Deus habitar no corpo de Jesus. Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a turma tenta pintar, bordar, explicar aquilo, mas literalmente significa imagem. Imagem é imagem. Deus fez o primeiro modelo foi o corpo de Jesus. E a partir daquele corpo, olha, irmãos, na eternidade Deus já desejava toda a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito habitando no mesmo lugar. Você consegue entender isso em nome de Jesus? O que aconteceu? Deus cria esse corpo e num dado momento do Cronos, da história temporal, Deus pega aquele corpo e coloca no corpo de Maria. E ali ele nasce e depois ele cresce. Irmãos, não dá para entender isso inteiro, né? É difícil, né? Ele cria um corpo do qual é modelo de todos, ele faz um modelo, daquele corpo ele faz um corpo para Adão. O corpo de Adão não foi o primeiro corpo criado. O primeiro foi o corpo de Jesus. O maná escondido. O verdadeiro maná escondido. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. Eu acho que eu já tenho a pregação para domingo. Até domingo Deus dá outra coisa. Aqui já veio outra coisa na cabeça aqui, né? Eu sei que é muito louco, irmãos, mas é importante a gente entender. Eu aqui estou caminhando com você em outros textos da Bíblia. Imagine Deus cria um corpo. Elohim, que não levava o nome de Jesus ainda. Que depois a gente conhece como Filho. Uma das 3 pessoas da divindade. Inclusive a palavra Elohim no hebraico, ela é um plural. Mas ela é um plural que ele só pode ser usado para a pessoa de Deus.
Você pode procurar em qualquer lugar a tradução de Elohim. Ela significa deuses. Só que esse termo só cabe na pessoa de Deus. Ele não pode ser usado para os deuses pagãos. Isso significa que a pessoa de Deus é um indivíduo que tem mais de uma pessoa nele. É a coisa mais... Irmãos, a parte mais difícil de entender para mim na Bíblia é a Trindade. Apesar da Bíblia propriamente não usar esse termo Trindade, mas as três pessoas, aquelas pessoas que em Gênesis 1:26 fala assim, façamos, pois, o homem. Ele não fala farei o homem, ele fala façamos, é uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Filho ainda não tinha se revelado. O mistério oculto dos séculos, a gente já leu isso, né? Que foi revelado a nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A pessoa de Jesus foi revelada, era um mistério para os anjos. A gente já leu isso, então a gente não vai ficar voltando muito. Então Deus decide, Deus cria esse corpo, e ele já tinha um projeto de habitar com o homem na terra. Ele não queria só visitar o homem, ele queria habitar com o homem na terra. Sempre foi esse projeto, irmãos. Sabe, a queda de Adão atrasou tudo isso. Mas Deus sempre teve no coração dele habitar no homem e o homem olhar para ele e se sentir parecido com Deus. Nenhuma obra da criação pode olhar para Deus e se sentir parecido com Deus. Só nós. Cabe um glória a Deus, né, irmãos? Lindo isso, né? E aí Deus, foi do agrado de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 19, foi do agrado de Deus. Ah lá, o Leandro colocou Provérbios 8:31, o mundo habitável de Deus. Eu mostrei outro dia para o Davi isso. Quando Deus criava, né, a sabedoria ali, Jesus, a sabedoria, ele se divertia. Ah, vamos ler esse texto. O Leandro colocou aí. Eu tenho que acabar os 3 capítulos hoje. Sangue de Jesus. Provérbios 8:31. Não aguentei, o Leandro colocou. Eu tinha colocado aqui, eu falei, mas eu não vou entrar nesse assunto porque... Irmãos, vamos ver do 27 em diante. Deixa eu ver se é do 27 em diante ou dá para ver um pouquinho antes. Eu vou ler do 22 em diante aqui, ó, o Leandro colocou agora. Eu vou ler do 22 em diante. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes, aqui a sabedoria está falando. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável do seu mundo, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. O que está acontecendo aqui? Aonde é que eu gosto tanto de falar isso quando a gente está presencial.
Zacarias 12:1 fala que o espírito do homem é formado dentro de Deus. Dentro do Espírito de Deus. E aqui a gente vê isso sendo criado, e quando o Espírito do homem é formado dentro de Deus, a gente vê aqui, eu vou usar o nome Jesus porque fica mais fácil de você entender. Você vê Jesus, você na eternidade um dia brincou dentro de Deus com Jesus. Você se divertiu um dia. Pericorés é o termo lá desse conhecimento, né? Aqui quando a gente vê no 22, o Senhor me possuiu no princípio, o termo aqui é pericorese. É quando as três pessoas da Trindade, elas se... Como que eu vou explicar isso sem dar um nó na sua cabeça? Eu vou falar, e qualquer dúvida você vai ter que tirar isso pessoalmente comigo depois. Esse é um tema que eu não gosto de tratar ele gravando, eu gosto de tratar sem a gravação. Mas depois eu vou ter que editar essa parte aqui, porque isso aqui é um negócio assim, você pulou de uma cachoeira de 70 metros de cabeça. Leandro, para de graça. Elas se entrelaçam, as pessoas da Trindade, e ali é como se fosse uma dança. Olha, Leandro, só tem adulto aqui. A internet aceita cada porcaria, né, irmãos? Vamos falar de coisa da Bíblia, né? Que salva e transforma, né? Mas são isso coisas para serem estudadas. E na pericorese, quando essas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão ali é gerado o Espírito do homem. E ali dentro de Deus, Jesus brincava, ele se divertia com os filhos dos homens, comigo e com você. Um dia na eternidade você brincou com Deus já. Você já brincou com Jesus. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Amém? Tudo bem aí, amor? Eu pergunto pra Su, mas ela é um voto... Assim, já me viu dando esse estudo, sei lá, né? Então aqui, né, a gente tem um jump aqui pra gente entender. Ali, o corpo de Jesus já havia sido criado. E depois ele foi colocado na terra, através da irmã Maria. Amém, irmãos? A presença do Espírito Santo envolveu ela, e naquele momento ele colocou. Irmãos, Deus controla toda a matéria, né? A gente que tem dificuldade com isso, né? A gente só consegue aumentar a matéria em nossa circunferência, né? Leandro, física quântica, é física quântica. Exatamente. Né? Irmãos, o que a ciência faz? A ciência, ela só faz uma coisa. Ela prova o que a Bíblia já diz. Sabe? O entrelaçamento quântico. Sabe, a gente assiste isso nos filmes, a gente acha isso um absurdo, mas já existe. A ciência já estuda isso. Né? O Leandro pediu para eu repetir o entrelaçamento quântico. Né? E nisso é gerado matéria, irmãos. É louco isso. E dentro da Bíblia o termo usado é pericorese. Tá? Juliana, eu não entendi nada. Depois a gente faz uma aula sobre isso. O Leandro falou, a ciência só comprova, é isso mesmo. A ciência vem atrás, irmãos. A ciência não está na frente. A ciência vem atrás. Aí, irmãos, imagine que até a década de 90, até o início de 90, a sátira da Bíblia é que quando Jó fala que só me restaram as peles dos dentes. Agora, no início de 90, a medicina, a ciência descobriu que existe tecido conjuntivo no dente, que é a pele. Mas Jó lá atrás já falava isso. Né?
Olha lá, acaba falando que quanto mais ela estuda física quântica, mais ela se apaixona por Jesus. Né? E a gente tem que entender um pouquinho, não, né? Vamos estudar toda essa loucura, né? Se você conseguir, tudo bem, eu não alcanço, né? Mas o que acontece quando você vê isso, consegue trazer para a Bíblia, você entende algumas coisas. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso, né? A gente vê lá o CERN, né? Que tem um acelerador de partículas e quer chocar as partículas, né? Para criar matéria, né? Era mais isso, essa tentativa da ciência, né? De fazer isso, e se der certo, se um dia eles conseguirem chocar essa partícula e disso ser gerado algo, se vai ser, isso daí só vai um dia explicar a liberação do poder de Deus para criar as coisas, né? A ciência, por exemplo, o doutor Adalto Lourenço, se não me engano, acho que é Adalto Lourenço, ele fala que a Camila falou aqui, conhecer Jesus primeiro para não se confundir, isso mesmo, né? A gente está fazendo isso, a gente está estudando a Bíblia para que essas coisas que vêm de fora a gente consiga assimilar com mais clareza, né? Ele fala que a ciência confirma, comprova que é possível transformar água em vinho. É possível transformar a matéria, né? Você precisa dispensar um tanto de energia. Por exemplo, eu fiz tudo na área de solda, né? Fiz tecnologia de soldagem. Teve uma época que eu desejei ser inspetor de solda. Então eu falei, eu vou estudar tudo de solda e vou me preparar para ser inspetor de solda, que é o que dá dinheiro na área de metalurgia. É uma das áreas que mais dá dinheiro na área de metalurgia, né? Uma das. Tem inspetor de solda que ganha mais do que engenheiro mecânico. Inspetor de solda da Petrobras, por exemplo, ganha muito bem, né? E quando você aquece o metal, né? E não é fogo que você coloca ali é uma ação elétrica, né? Uma condução elétrica, e essa descarga de energia, né? Ela faz com que o metal entre num processo de se fundir. Ele começa a entrar no estado líquido. Isso altera a composição dele. Então é depositada energia no metal e ele tem as suas propriedades alteradas, né? A gente aprende isso em solda. Quem fez curso de solda, fez metalurgia, eles já veem isso, né? Já entendem isso. Então o Dr. Adalto Lourenço ele explica que é possível transformar água em vinho, transformar a matéria. A ciência sabe disso. Só que a ciência ainda não tem a tecnologia, as condições hoje para alterar as moléculas da água a ponto delas se transformarem em vinho, né? Só que Jesus pega e fala para o servo, pegue aquelas talhas, aqueles vasos de barro, encha de água e leve ao mestre da cerimônia. E aí, quando ele experimenta, é vinho. Então tudo que Jesus fez foi só dar uma ordem ali para eles. Jesus dispensou toda essa energia, liberou toda essa energia nessa simplicidade. É isso que a ciência ainda não conseguiu fazer, né? Esse é o nosso Deus, irmãos. Só para a gente entender, né? Então o que Deus faz? Ele pega o corpo de Jesus, ele que consegue controlar a matéria, reduz ele ao ponto dele ser um embrião e ele se desenvolver de novo no corpo da irmã Maria. Eu espero que você esteja entendendo isso daí, não dê nó na sua cabeça. Então Jesus nasceu um dia, cresceu, entrou no propósito, foi para a cruz, que esse era o propósito dele, e como Deus, ele se trouxe à vida. Né?
Ninguém tirou a vida dele e ele mesmo trouxe de volta. Ele fala, ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou. Né? O Leandro fala que ele mexe com a matéria, a multiplicação de pães e peixes, um bom exemplo. Né? Ele mexeu com a matéria, né? Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Ele mexeu com a matéria ali. Né? Esse é o poder de Deus. Amém, irmãos? A gente vê isso na Bíblia, só que a gente não consegue trazer para a ciência. Não passe luta com a ciência, irmãos. Não passe. Né? Tirando as heresias que eles falam lá, evolução, né? O Big Bang pode ter sido, quando Deus fala, haja separação entre o firmamento e venha, né, do meio cresça a terra e tal, quando ele fala aquilo, quando ele libera o poder, o criador dele, aquilo pode ter gerado uma explosão, né? E a ciência fala do Big Bang, né? É lógico que a gente entende que o Big Bang, propriamente dito, é uma mentira, né? Irmão, uma explosão por si só, ela não cria nada. Eu lembro, algum tempo atrás, eu vi lá que explodiu um apartamento no Rio de Janeiro. Uma mulher esqueceu a válvula do fogão ligada. E não sei se foi o marido ou se foi o neto, assim. Acendeu a luz da cozinha, explodiu, porque o bujão de gás ele não explode, explode o ambiente, né? Explodiu. Ali, irmãos, você olhava assim, só sobrou o banheiro. Caiu tudo ali e foi uma baita de uma explosão, irmãos. E olha, ali tinha tudo para gerar vida, ó. Teve explosão, tinha aço, tinha água, tinha cimento, tinha tudo. Por que com essa explosão não saiu umas 20 bicicletas, uns 4 carros, uma ponte? Porque a explosão por si só não gera nada. Entende, irmãos? Explodiu a bomba atômica eu tive no Japão, a gente teve lá pastoreando. Uma das igrejas que a gente abriu foi lá. Explodiu a bomba lá em Hiroshima. Não criou nada. Agora o poder de Deus liberado, que pode ser uma grande explosão também, esse gera vida. Dá para entender a diferença em nome de Jesus? Né? A turma estoura dinamite direto aí para abrir túneis, né? Aquelas implode, né? Um prédio e não implode um prédio, não sai um shopping, né, irmãos? Né? O cara implode um prédio e não sai 10 casas, né? Né? Então é importante a gente entender isso, né? O Big Bang, a teoria, quando você pega ela ali para você ler, né? Só aquele conteúdo é vazio, mas a liberação do poder de Deus, né? Isso aí pode ter gerado uma explosão, sei lá, né? Absurda. E eu estou no capítulo 1 ainda de Apocalipse. Amém, irmãos? Vocês entenderam aqui de Jesus, né? O princípio, né? Eu tenho que... Agora o meu objetivo de vida é terminar o capítulo 1, pelo menos. Irmãos, eu sozinho faço isso. Imagina se vocês estivessem comigo. Meu Deus, gente falando ao vivo e a cores. Isso aqui não terminava nunca. Eu vou pôr a culpa no Léo hoje. Viu, Léo? Hoje eu vou pôr a culpa em você. Porque se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Ele que mexeu com a pericoreza aí, não se aguenta aí também, né? Costa larga, costa larga. É que Jesus fala. Então eu falei do corpo dele. Então, irmão, só para eu concluir essa linha de raciocínio aqui de Apocalipse, o versículo 7, o capítulo 1, versículo 7, todo olho verá, Jesus vai vir numa altura sobre as nuvens que todas as pessoas vão conseguir vê-lo, irmãos. Amém? Ele vai dar uma volta no globo da terra. Isso vai levar aproximadamente 40 dias, talvez um pouquinho mais, de forma bem lenta. Irmãos, tocando terror. Imagine, ali já não há mais tempo de salvação.
Ali Jesus vai se manifestar como juiz já. Então todos prantearão, aqueles que não se entregaram a Cristo, não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, vão ver, todos os olhos verão. Fala aqui, ó, o versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Ele vai dar a volta na terra. A gente leu em Daniel lá, há uma lacuna de tempo, 1000 e poucos, dá uma diferença lá de 40 dias mais ou menos, de um para o outro, é o tempo que ele vai estar rodeando a terra, e os anjos arrebatando a sua noiva nesse período, e a multidão que vai se formando junto com ele vai aumentando e vai arrebatando. Não é que todos os olhos o verão porque a internet vai transmitir, porque a Globo vai transmitir, não é, irmãos. É porque realmente, literalmente, ele vai passar numa altura que todo mundo vai ver e vai falar, meu Deus. Eu falei semana passada não, numa das últimas aulas de Mateus 24, falei, quando você via lá o Leandro falou que na Globo é só o Covid que passa, né? Que quando a gente vê lá o Dragon Ball, o Goku vindo na nuvenzinha lá, né? Aquilo lá é só, não quer dizer nada aquilo, né, irmãos? Né? Não quer dizer nada, né? Tá bom, né? Né? Só para você entender, né, irmãos? Todo mundo vai ver. Todos os olhos o verão. Amém? E aqui ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o princípio e o fim, é o Alfa e o Ômega, né? É o versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como sons de muitas águas. Oh, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Não, vou terminar só o 16 aqui. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Esse aqui é Jesus glorificado, toda a divindade habitando dentro dele. Irmãos, o Léo falou aqui algo, eu tive essa visão um dia. Eu tive essa visão em 2008. Uma hora eu vou contar com mais detalhe. Fui arrebatado aos céus um dia, eu ouvi essa voz de muitas águas. Irmãos, depois desse dia, o meu ministério foi outro. A minha vida de intimidade com Deus, eu como adorador, aí eu comecei a ser um adorador. Aí eu passei por aquilo foi radical na minha vida. Aquilo foi absurdo na minha vida. Um dia eu vou contar para vocês, mas vai ser presencial. Eu vi essa visão, eu tive essa visão aqui. Por isso que eu parei nesse texto aqui. Eu vi isso. E eu não queria, e quando eu voltei, quando eu voltei para a terra, eu queria voltar para onde eu estava. Irmãos, eu fico imaginando Lázaro, quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Ele, não, Jesus, o senhor é meu amigo.
Mas ele não podia ainda, ele precisava cumprir algo na terra, né? Mas olha, irmãos, é louco. Eu vou falar ainda um dia. Eu vou falar um dia sobre isso. Ao vivo, tem que ser ao vivo e a cores, tá? Amém? Só para... Coloquei sal na boca de vocês. O apóstolo Paulo fala: eu conheci um homem há 14 anos, não sei no espírito ou fora do espírito, eu não sei. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é permitido dizer. Eu estive nesse ambiente um dia em 2008. Foi em 2008 isso, né? 2008, 12 anos atrás eu tive essa experiência que mudou minha vida. Mudou. Eu fiquei muito louco, irmãos. E assim, a partir daquele dia eu não queria mais nem saber o que a turma pensava. Eu queria era estar mais perto dele. Eu queria. E sabe onde que eu descobri que eu consigo estar mais perto dele? É no meu lugar secreto. Eu leio muito a Bíblia, mas eu não abro mão de orar. Porque quando eu oro eu sinto aquele cheiro que eu senti naquele lugar, irmãos. Nossa, dá vontade de chorar aqui. Ai, meu Deus. É que daí você sente esse cheiro de novo no lugar. Nossa, Deus. Deus faz isso aí onde eles estão também. Enche essas casas também, Deus. Com essa glória que eu estou sentindo aqui, que está me envolvendo aqui. Enche, Deus, cada casa, cada família que está aqui. Deixa eles sentir esse perfume, envolvendo seus filhos, envolvendo as suas vidas. Meu Deus. Deixa, Deus, eles serem arrebatados pela tua presença. Espírito de Deus, deixa eles terem experiências que venham transformar a vida deles. Eu libero isso sobre cada lar, sobre cada pessoa que está neste momento com a gente aqui. Que eles sejam tocados profundamente pela sua glória, Deus. Profundamente. Porque quando nós somos tocados pela tua glória, nada mais importa, Deus. Tudo que eu tinha por precioso se tornou nada diante de mim. Depois daquele dia, tudo que eu queria era só o Senhor. Que eles tenham essa experiência também, Deus, profunda. Que venha transformá-los. Porque nós somos transformados de glória em glória. Deus. Meu Deus. Se o Senhor não quiser, eu não dou mais aula, a gente fica só aqui. Aleluia. E você pensando que é só ouvir de Apocalipse do fim, e ele resolve invadir o nosso ambiente. Isso acontece, irmãos, porque de madrugada eu peço para ele fazer o que ele quiser. E aí o problema é nosso, que tem tudo programado. É cheiroso demais, né? É cheiroso demais. Meu Deus, vamos lá. Versículo 12, né? Que voltei e me vi, né? Aqui não, é no 17. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou do Hades, pode estar na sua Bíblia. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu não fiz uma pausa ali, a hora que Jesus fala, porque João vê ele andando
entre os castiçais, entre os candelabros. E, irmãos, Jesus passeia no meio da sua igreja, no meio da igreja dele. É isso que ele faz, ele anda no meio da igreja dele. O lugar onde ele é bem-vindo, onde ele é querido, onde ele é desejado, ele passeia nesse ambiente, ele caminha nesse lugar. Eu queria muito, não, vai ser impossível a gente ler o capítulo 2 e o capítulo 3, vai ser impossível. 8 e 10 já. E esses 7 anjos, né? Eu vou falar deles primeiro, vai dar tempo, e aí a gente vai pro capítulo 2 semana que vem, tá? E eu vou tentar me controlar. Ah, meu Deus. E eu que dou esse estudo normalmente em 15 horas, hein? Eu nem sei pra onde vai isso aqui. Deixa eu ver aqui. Irmãos, normalmente a gente... tem algumas pessoas que dizem, né? E eu vou pôr o meu ponto de vista. Algumas pessoas pensam que esses anjos são literalmente os anjos, mas a palavra anjos no grego koiné que é usada aqui é angelos, com 2G, angelos, que daí no latim vira angelus, né? Significa mensageiro. Essa palavra significa mensageiro. Só que a gente vai ver no capítulo 2, a gente vai entrar nisso semana que vem, ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso, né? E ele começa a corrigir ele. Isso, angelologia, vamos estudar. O Leandro está pedindo aqui, vamos estudar. Angelologia, né? Aí quando eu dou angelologia, eu já dou demonologia junto também. Aí a gente estuda os anjos de Deus, os serafins, né? Os anjos de fogo, os querubins, os anjos protetores, né? Aí eu falo dos anjos caídos também, né? E é nesse estudo que eu falo das pedras lá, né? Que o Rafa pediu para eu dar esse estudo. O estudo de angelologia, a gente passa por tudo isso daí. Mas é um estudo rápido. Esse é um estudo de umas 8 horas, 4 horas, 6 horas, 6, 8 horas de estudo mais ou menos. É mais rápido, né? E aqui, irmãos, é muito provável as pedras afogueadas, aqui o Leandro está falando, passa por tudo isso, né? Onde Satanás ia, não pode ir mais, né? As pedras afogueadas, né? E esses anjos aqui, provavelmente, irmãos, no meu ponto de vista, provavelmente são os líderes da igreja, os homens que Deus levanta, as mulheres que Deus levanta, para estar cuidando, preparando a sua noiva. Né? A gente lê lá a parábola das virgens, né? As 10 virgens. A gente já estudou sobre isso, então não vou entrar no mérito da questão. Porque ele entra corrigindo esses anjos. Ele entra falando, olha, eu tenho contra ti, tenho contra ti, eu tenho contra ti, eu tenho contra ti, né? Então, lógico que os anjos são Hebreus 1,14, né? Hebreus capítulo 1 está falando dos anjos ali, que eles não são Jesus, que eles, né, não são Deus, né? E aí ele fala no capítulo 1, no versículo 14, ele fala que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Hebreus 1,14 fala isso, né? Então eles servem, né? Aí a gente entende que, lógico, eles são emissários, a gente vê lá Gabriel indo ter com Daniel, né, para levar uma mensagem, uma resposta da oração de Daniel. Mas aqui nesse texto, depois a gente vê no capítulo 2, a gente vai ver isso semana que vem, ele trazendo uma correção para as igrejas. Só a igreja de Filadélfia que escapa. Todas as outras igrejas, as outras 6 igrejas estão falhando em alguma área, tem que se arrepender em alguma área. E uma coisa aqui que eu vou falar, irmãos, para a gente já encerrar essa aula, que Deus envia a palavra através dos seus servos, desse que ele colocou à frente,
E se eles não transmitem essa mensagem na íntegra, com respeito e temor à mensagem que receberam, toda a congregação que eles cuidam se perde. Meu Deus. Meu Deus. Está na Bíblia, irmãos. Eu estou explicando o que está na Bíblia. Porque eles não pregam a palavra verdadeira. Irmãos, eu tenho que cuidar disso, porque eu tenho essa responsabilidade sobre mim. De pregar a verdade. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo. É a palavra. Ela na íntegra. Ah, eu não gosto, eu não quero ser corrigido. Tem um monte de igreja que não corrige. Eu gosto de sair da igreja motivado. Vai para outro lugar. Porque comigo você vai morrer todo o culto um pouquinho mais. Comigo você vai aprender a renunciar. Você vai aprender a viver a vida de Cristo. Você vai aprender que o seu dinheiro não é seu. Você vai aprender que a sua família não é só sua. Você vai aprender que você não tem nada, que você não é nada, que é Ele. Você quer outra mensagem? Ah, tá cheia, irmãos. De autoajuda, o Léo falou aqui. Tá cheio, comigo não rola. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Meu compromisso, Juliano. Porque quando esse que é outorgado, irmãos, Deus dá. Entenda bem. João 8,32, o Leandro colocou aqui, a gente já vai ver. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Acho que é isso, né? De cabeça, acho que é isso, né? Não tenho certeza. Yes, o Leandro colocou isso. É a verdade que liberta. Irmãos, há homens que negociam a verdade para ter paz no ambiente. Tem pessoas que pela paz negociam a verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Para manter as coisas tranquilas, sossegadas, negociam a verdade. Mas é a verdade que estabelece a paz. É a verdade que estabelece a paz. Leandro, é só quem andirá. Né? Não, é só lá no Japão, só lá na China, lá na Indonésia. Aqui no Brasil não acontece isso, não, irmãos. Aqui pode ser que em algum outro país tenha, no Brasil não. Então quando esse homem, esse anjo que Deus estabelece para servir, porque Deus deu para a igreja, Deus deu apóstolos, 5 ministérios, Efésios 4, 11, se não me engano, né? Efésios 4, 11. Eu só vou verificar aqui se é isso mesmo. Os ministérios, 5 ministérios. 4:11. E ele deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ministérios ele deu para a igreja, deu para servir a igreja. Ele não deu a igreja para esses ministérios. Ele não deu a igreja para mim. Ele deu eu para a igreja, para servir. Amém? É importante a gente entender isso. E aí, qual que é o meu serviço? Primeiro, principal, a minha principal responsabilidade, entregar a mensagem na íntegra, porque se isso não acontecer, a igreja vai para as práticas dos nicolaítas, vai ser seduzida pelo espírito de Jezabel, vai ser levada pelo engano de Balaão. Por causa de toda a congregação sofre. Toda ela se perde no meio do caminho. A gente vai ler isso no capítulo 2, irmãos. Aqui fala desses 7 anjos, então eu já estou te dando essa dimensão. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. Por isso que eu costumo dizer, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Perto da palavra. Se ela estiver perto da palavra, ande um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais longe, é melhor, irmãos.
Porque às vezes o barato sai muito caro e pode custar a eternidade. Amém? Irmãos, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu vou abrir para um pouquinho de perguntas aí. Amém?